gente que fala que a vida só começa depois do café. Não dá para negar que ele invadiu a nossa rotina e a nossa história, estando presente em quase todos os lugares do mundo. Ele protagonizou momentos históricos diversas vezes e protagoniza momentos importantes nas nossas vidas todos os dias. O café tem sido um combustível essencial para o nosso dia a dia. Bom, hoje a gente está aqui para conversar um pouco mais sobre a relação entre café e arte. A gente convidou duas pessoas muito especiais nesse assunto, o curador Pedro Neri e a artista Raquel Fayad. A gente vai conversar um pouquinho mais dessa bebida na arte, as relações possíveis. Então, vamos lá para essa conversa. Me apresentando, eu sou Vanessa Ferreira, junto com a Andressa Miranda. A gente vai mediar essa mesa aqui hoje com vocês. O nosso primeiro convidado é Pedro Neri. Pedro é co-curador da exposição Café Mundo, em cartaz no Museu de Arte Brasileira da FAAP, dos dias 21 de julho a 19 de setembro de 2021. O acervo da exibição é composto por obras de diversos artistas e linguagens que falam sobre a importância do café para entender a sociedade. O Pedro é graduado em História, ele é mestre em Museologia pela USP, foi curador da Pinacoteca entre 2011 e 2019 e atualmente trabalha como museólogo lá no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Nossa outra convidada é a Raquel Fayad, artista plástica da exposição Café Mundo. Nela, Raquel concebeu a instalação Flor do Desejo, que ocupa uma sala com milhares de xícaras de café empilhadas junto com a instalação sonora. A Raquel é bacharel em Educação Artística e trabalha há muito tempo com pintura, desenho, vídeo, instalação. Ela pesquisa nesse lugar dos afetos, da memória, mas ela vai contar um pouco mais para a gente hoje sobre a pesquisa dela e o uso dos suportes, né, dependendo do que cada obra e cada coisa pede. Sejam muito bem-vindos ao podcast Café Mundo, Raquel e Pedro. É um prazer imenso ter vocês aqui conosco hoje. Obrigada. Olá, obrigado o convite de vocês. Muito honrado de participar dessas conversas e de poder, expor um pouco de arte dentro desse museu e sobre esse assunto tão interessante que é o café que a gente bebe todo dia, né? E um assunto difícil, né, de recortar. Eu fico imaginando como é para um curador pegar um tema tão amplo e conseguir recortar ele numa exposição. Deve ter sido um desafio enorme. A gente tem o privilégio de, no Brasil, na verdade, ter uma produção enorme sobre o assunto. É um recorte bem pequeno de uma produção muito grande que existe. Enfim, e, quer dizer, tem uma dificuldade, na verdade, de tentar... ao invés de narrar uma história, conseguir narrar esses imaginários que são criados através da bebida do café, né? Sobre a plantação, ou sobre o consumo, então, nesses vários pontos. Então, esse foi o grande dificuldade que a gente teve aí. E assim, para a gente entender, né, a Vanessa falou desse recorte, como deve ter sido difícil, né, trazer o recorte do café, que é um produto que ninguém imaginaria, né, fazer uma exposição com café. Ele tem diversas linguagens, como a gente falou. Então, como o café, qual foi o início do café na arte brasileira? Como vocês enxergam isso? Na verdade, assim, eu acho que o que a gente conhece, pelo menos o que, né, eu tenho conhecimento, é de que desde o início do século XIX, o café aparece como aquela planta que aparece na decoração já. E essa decoração não é simplesmente algo que foi escolhido sem querer. Quer dizer, desde o início do século XIX, desde o Primeiro Império, ou né, no Reino Unido, já ainda presente da família real, quando tem a missão francesa, etc., que vai começar a ter uma decoração aqui para a corte, esse elemento já aparece em várias formas, quer dizer, nessas bordas, quer dizer, geralmente são produtos ligados à própria concepção da colônia, né, aí, mesmo no Império, né, nesse sistema que vai se criar aqui no Atlântico Sul, aos poucos, dessa exportação desses produtos agrícolas. E aí, ao longo do século XIX, né, tem quando as fazendas começam a ganhar cada vez mais importância, e por elas serem muito próximas da capital, certo? Da corte no Rio de Janeiro, elas começam a ter uma visualidade muito, digamos assim, ela é muito fotografada. E é legal, porque é uma combinação da técnica. Eu tenho essa ideia do progresso misturado com a fotografia, né? Que aí a gente tem um exemplo que talvez seja mais importante, seja o Marco Ferrez e tal. Apesar
dessa importância no século XIX, a gente, na exposição, deu privilégio para o início do século XX. Então, na verdade, esse século XIX todo, que tem uma questão escravocrata muito forte, etc., não que a gente tenha deixado exatamente ao lado, mas a gente achava que ele tinha sido, por exemplo, o Marco Ferrez teve uma grande exposição no IMS há pouco tempo atrás. Então, são fotos e uma visualidade que já é recorrente. A gente quis trazer algo diferente, algo que talvez não seja tão visto e não tão estudado ainda sobre a visualidade do café. Então, também tem esse desafio, quer dizer, não só ficar naquilo que a gente já era muito conhecido, que é do século XIX, mas partir para esse século XX. E o que tem nesse século XX? Como se imaginou a sociedade brasileira a partir do café no século XX? Então, é esse exercício que a gente tem que fazer, assim, de leitura aí. Eu queria saber como foi a pesquisa, então, desses artistas do século XX, como vocês pensaram esse recorte, em quais artistas vocês chegaram? Então, é bem interessante, assim, porque a gente partiu de uma série que é, né, muito conhecida, talvez, mas não tanto exibida, que é a do Antônio Ferrinho, que ainda está muito falando com a linguagem do século XIX, mas no século XX. Então, é como se fosse essa passagem, né, de entendimento, e acho que é o momento auge da produção, é o momento auge do desenvolvimento em São Paulo, do entendimento do café como produto que alavancou a economia em São Paulo e tal. E dali em diante a gente começou a partir para uma perspectiva mais moderna. Então, quer dizer, a gente viu que pintores modernos, né, modernistas, no caso, modernos, olharam, né, para essas fazendas de café e começaram a fazer isso de um outro ponto de vista. Até o meados do século XX, quando isso se torna quase, o café se torna quase um prolongamento da pesquisa da linguagem moderna. Então ele quase se torna abstrato. Então é esse um pouco esse caminho, né, que a gente fez do século XX. E aí no centro da sala, que é essa sala dedicada às artes visuais na exposição, a gente colocou a arte contemporânea para um pouco quebrar essas leituras. Quer dizer, a gente vê o imaginário que está lá do início do século XX, a gente põe alguma coisa para desmontar esse imaginário. Então, um pouco isso, assim. E, Raquel, assim, eu queria te perguntar que, como a gente falou no início, a sua instalação é a Flor do Desejo, que inclusive foi uma instalação que acabou mudando, né, por conta da pandemia. Você teve que repensar, então, em mais um desafio que você provavelmente enfrentou nesse processo. E eu percebo que os seus trabalhos, eles têm uma carga emotiva sua muito forte, o que é belíssimo. Então, qual carga, assim, qual é a sua maior marca em Flor do Desejo? Obrigada. Realmente essa carga afetiva é muito forte no meu trabalho. E a Flor do Desejo foi um grande desafio para essa exposição, porque a gente começou pensando uma instalação totalmente tátil, né, corporal, e de repente essa imersão teria que vir por outros sentidos e abraçar de alguma maneira, mas sem o toque, né? Então foi um diálogo bem intenso com o curador, com outras pesquisas de como essa instalação viria nesse momento. E o que me fez muito forte, assim, me tocou muito forte, foram os encontros suspensos durante a pandemia, né? E pensar a efemeridade da vida. A gente entrou num hiato, né? Para mim, o café começa a entrar na minha produção pensando os encontros, né? Quando eu coloco o guardanapo numa xícara de café e aquele resíduo do café gera uma imagem, eu percebo que espontaneamente eu estou criando uma pintura, né? O café me toma totalmente, eu começo a colecionar esses guardanapos que são ações espontâneas, né? Uma criação espontânea, um ato repetitivo de gesto, só que é sempre de um encontro, ou comigo mesmo, ou com outra pessoa que estou fazendo uma reunião, porque o café, para mim, ele desperta um sentido e a criatividade, é um momento de sonho, ele me tira do momento, é uma suspensão, como encontrar uma obra de arte, né? Que te toca, o café, para mim, tem esse sentido. E, de repente, a pandemia cessam esses encontros, né? Tem um hiato, fica um silêncio, fica um apagamento, assim, do que acontece. E a Flor do Desejo vem nesse momento, desse desejo, né? Tem também uma relação muito forte com esse momento da florada do café, que é muito efêmero, que também, para mim, traz essa relação da efemeridade da vida que a gente está vivendo nesse momento, né? E também de apagamento. E como é que a gente
pensa esses significados todos desses afetos que a gente deixa de trocar nesses não encontros, nesses não encontros, né? Então é muito forte e encontrar a Flor do Desejo para esse momento foi muito tocante, porque a gente fala do desejo do encontro, né? Para mim, assim, o desejo do encontro, o desejo de estar com outras pessoas e como trabalhar com esse café, nesse caso não café, né? Que o grão passa a não acontecer aí, e esse momento, essa tensão desse momento que vai acontecer. Então, foi bem interessante. Porque a ideia antes era ter o grão, né? Era ter os grãos de café no... Você pode contar pra gente o que mudou de antes para agora? Sim. Anteriormente, a gente teria praticamente 2 toneladas de café coquinho, né? Que você seria convidado a andar descalço e rastelar. Esse Campo Amor, que é o nome dessa instalação, ela traz muito essa questão do trabalho no campo e também o jardim japonês, como é que a gente lida com esse trabalho, como o café mudou nas relações. Acho que a exposição vai falar muito disso, né, que é bem importante, como as nossas relações com o café mudaram, né, desde quando ele era colhido e vendido até hoje, quando a gente vai lá num gourmet e sorve o café, tem as especialidades, os sabores diversos, os blends, né. E eu me apaixonei mesmo por café. Eu começo a tomar café muito tarde e nesse encontro com esse pigmento, esse Campo Amor surge de uma memória afetiva auditiva. O meu bisavô tinha fazenda de café e eu lembro que numa das poucas últimas visitas eu escutei esse som do rodo passando sobre o grão e como música formada, aquilo para mim era música. Então criou-se uma imagem, né? E essa experiência... quando a sinestesia, né, essa experiência era importante também outras pessoas vivenciarem para mim. E foi muito importante que aconteceu. E mais importante ainda quando ela não pôde acontecer, né? Eu acho que a gente também vive dessas experiências, das expectativas daquilo que não é possível. Antes as pessoas poderiam caminhar no grão e de repente na impossibilidade desse caminhar sobre o grão, surgiu o outro lado, né, da exposição, que foi a Flor do Desejo. Então, essa mudança de você ter esse mergulho, que seria o toque no pé, tátil, todos os grãos presentes, né, a gente transitou, assim, para essa efemeridade dessas xícaras brancas, sem o líquido, que vai anterior ao grão, né? Vai na planta, vai na florada, vai nesse momento efêmero, que a florada de café ela dura praticamente uma noite, né? E tem uma essência, um aroma maravilhoso do jasmim, que desperta desejo, né? Tá nos melhores perfumes. Então, por isso a gente chama de flor do desejo, assim, esse desejo que a gente tem, essa vontade. Não sei se experienciar, né? Sobre isso, eu queria só falar que, quer dizer, a gente tinha a previsão de montar um trabalho, né, da Raquel, que, na verdade, a gente já conhecia, e, mediante a pandemia, a gente chegou à conclusão de que a gente, então, se a Raquel topava fazer um site específico pra gente, né, praticamente, para essa exposição. A gente deu a sala e falou, olha, então agora... criar uma instalação nova, né? E dentro da expectativa, né, acho, né, minha aqui como curador da mostra, principalmente na parte de artes, eu acho que ela se cumpre porque na sala que é ao lado, né, são 2 salas contíguas, né, a sala que está com artes em geral, digamos assim, e essa sala específica feita para essa montagem, quer dizer, ali tem um discurso muito histórico, né, que vai passar para as pinturas do Antônio Ferrinho, que vai passar pelo Portinari, que vai pelo Mabi, e aí esses artistas contemporâneos que a gente selecionou se contrapõem, né, a essa lógica do imaginário do século XX, mesmo moderno, porque fazem crítica justamente ao período colonial, né? Fazem uma crítica objetiva, né? Seja no Mulambo, que chama arte preta tipo exportação, enfim, num vídeo da Nayana Magalhães chama Café Colonial, que remete objetivamente a esse período. Todos eles estão falando um pouco nessa oposição, nessa chave de oposição. E era super importante para essa sala,
mas ao mesmo tempo a presença da Raquel na sala ao lado abre pra gente um outro universo. Quer dizer, a gente sabe disso, quer dizer, esse é um problema, essa crítica é importante, ao mesmo tempo a gente a Raquel propondo um outro viés, quer dizer, acho que a gente também pode ver o café nessa linha, um lugar onde as xícaras brancas são quase lugares onde a gente tem que ser capaz de preencher, onde esse preenchimento desse encontro é o ser humano que realiza. Então, quer dizer, esse movimento é importante. Quer dizer, se a gente tem obras que talvez falem numa chave crítica, a gente tem a Raquel que está falando numa outra chave, mas também de suma importância, dessa abertura para essa criação. Então, acho que foi esse... E acho que isso aconteceu vai acontecer, digamos, né? Vai acontecer na exposição. Então, isso é bem legal, né? Só de fazer esse contraponto. E é legal que vocês trouxeram de várias formas, né? Tem a Rádio Café também, tem vários diálogos com o contemporâneo, né? A Raquel e outras coisas, né? Não ficou só nessa chave histórica, que muitas vezes a gente vê nas exposições sobre café, ou quando pensa o café, né? E estuda o café, pensa bastante nessa chave histórica. É legal, assim, aproveitando que você falou sobre isso, queria um pouco do seu olhar, Pedro, sobre alguns desses artistas, né? O Panchuaga, enfim, as escolhas que vocês fizeram, cada um deles, assim, o que cada um te trouxe e fez ser escolhido para a exposição, sabe? Acho que... você falou do Panchuaga, né? Acho que tem as fotos ficam na sala maior, fora, né, dessas salas, não porque elas não são compreendidas como arte, mas porque elas têm essa dimensão mundo. A sala de artes é a arte brasileira, um pouco pelas condições até da gente aqui, de ter esses trabalhos e da pesquisa que foi feita, mas do lado de fora a gente tem as fotos, né? Então a gente tem fotos do Jorge Panchuaga, que é um fotógrafo colombiano, e do Armínio Kaiser, que é um fotógrafo brasileiro pouco conhecido. Então, a gente resolveu também trazer algo que não fosse, na fotografia, não a visualidade do século XIX já tão explorada. Então, por exemplo, o Armínio Kaiser, que é um brasileiro, ele é da Bahia, mas ele viveu muito tempo no interior do Paraná, que trabalhava no Instituto Brasileiro do Café, que hoje já não existe mais, mas ele era agrônomo, responsável para tentar manter um café de qualidade e da terra ser usada de forma adequada, né, no interior do Paraná, quando a fronteira se expandiu para lá. E as fotos dele são a partir da década de 50, 60. E aí é muito interessante, porque ele é um amador, ele tira aquela foto de amador, então ele é uma coisa que ele faz ao bel prazer, né, de fazer, né, nesse sentido, amadorismo vem da palavra amor, né, e aí tá aí mesmo essa lógica. E ele tem uma visualidade muito moderna, o que também chama atenção para outras coisas, quer dizer, como que esse sujeito que vem da Bahia, que tira foto amadora, tem né, concretiza suas imagens de forma super geométrica, super elaborada, num raciocínio super moderno, assim. Então, quer dizer, a gente tem esse discurso que talvez venha lá do fotocine, do fotobandeirante, né, quer dizer, que talvez tenha se espalhado, quer dizer, ele tem essa informação. E aí, ao mesmo tempo, ele é um ideólogo, assim, quer dizer, ele sempre achou que pela agronomia ele ia conseguir fazer com que tivesse terra boa e comida para todo mundo. Então, e nas fotos, isso vai aos poucos a gente vai percebendo esse tato com o trabalhador, com o trabalho do café, e esse ângulo, assim, um pouco como o trabalhador é diminuto em relação à fazenda e toda a plantação, e como tem uma grandiosidade do trabalho envolvido, que ali, mesmo quando aparecem nas coisas, tem essa grandiosidade. E muito diferente, se a gente vê, pode parecer parecido com o Ferrinho, né? Que são as pinturas do início do século XX, que são promocionais, digamos assim, da fazenda de café, mas são muito distantes nessa lógica. Então, se a gente vê, parece que é a mesma coisa, mas não é, né? Quer dizer, e aí, do outro lado da sala, a gente tem o Jorge Panchuaga, que é um colombiano, que tem um trabalho que ele fez, que é praticamente um estudo sociológico, assim. Então, ele sabe que na Colômbia o produto mais importante da Colômbia é o café. Então, são nossos adversários no café, né? São Paulo e Medellín. E, na verdade, como aqui, tem essa importância. E ele sabia disso. Então, ele escolhe isso como um tema, na verdade, para encontrar uma contracultura na Colômbia. Por quê? O que acontece?
Lá, assim como aqui, o bom café é usado para exportação. O que fica é moído, muito torrado, e moído para servir as pessoas. E aí a gente toma esse café ruim, que é embalado. E acha bom. Não, acha e acha uma o delícia. melhor café do mundo. Acha maravilhoso. Nem o colombiano, nesse sentido, né? Quer dizer, e aí ele vai sacar que tem toda uma circulação desse café, que não é o café bom, é o café que sobra, é o resto do café, e que é esse que a população toda toma, e que, na verdade, tem uma série de relações estabelecidas. Então, nas fotos deles é muito legal, porque geralmente o café tá meio como... Se não tá em primeiro plano, ele tá centralizado na imagem, mas tem muita coisa acontecendo em volta dele. Ou ele tira foto, tipo... da máquina de café, daquelas de coador de bar que também tem aqui, que é aquela que o cara tem a torneirinha e vira e tira o café. Quer dizer, ele tira essa foto, mas ele um pouco monumentaliza isso. Então ele transforma aquilo quase num monumento, é quase como se ele verticaliza, né, na imagem e tal. E aí, por exemplo, a gente tem imagens, por exemplo, dos tinteiros, que são os caras que andam de moto na cidade, com um monte de garrafa de café e vão vendendo em qualquer lugar, para em qualquer lugar e vende aquele cafezinho. Então ele faz todo um apanhado, assim, para falar quase de um café resistente ao gourmet, assim, é quase isso, assim, avesso à marca, sabe assim, é o café colombiano real. Né? Seria quase o nosso equivalente a essas barraquinhas na rua, né, que tem na porta do metrô de manhã, assim, que ficam as garrafas de café e todo mundo que passa para trabalhar pega um cafezinho. E é muito próximo, né? Uma realidade muito próxima da nossa, não é muito distante. Sim. Enfim, e aí quer dizer, são visões absolutamente distintas, né? Esse caso da fotografia, extremamente distintas, né? De concepção, onde você... Mas tem um olhar muito semelhante, nesse sentido desse como o café... ou produto, seja a parte agrícola ou a parte do consumo, ela faz com que crie-se uma cultura em torno daquilo. E é uma cultura, e aí a gente está falando do lado humano, né? A função, né, desses trabalhos na exposição é um pouco devolver, né, esse lado humano, assim, né? Que enfim, né? Tipo, não entender o sujeito apenas como ferramenta, mas como produtor mesmo, de sentidos, não apenas, né, de café. E uma coisa que eu queria muito perguntar para vocês, que vocês trazem muito essa questão da divergência de linguagens dos artistas, né? Tanto dos fotógrafos, que eles retratam um ponto comum, que é o café, mas de formas completamente diferentes. Então, eu queria entender, tanto Pedro quanto Raquel, como foi para vocês juntar coisas tão diferentes, mas que falassem a mesma língua. Se isso foi difícil, se vocês encontraram alguns percalços no caminho. Eu posso começar, Raquel? Sem dúvida, é uma questão muito difícil, e eu acho que essa faz parte também da história do século XX e da modernidade, que pode-se compreender hoje em dia como pós-modernidade nesse sentido, mas dessa exploração da linguagem, das várias linguagens, dos vários campos. Então, quer dizer, na exposição tem isso, a gente está falando de artes plásticas, mas vai ter de poesia, a gente vai mostrar o vídeo que é a performance do Ismael Ivo, que enfim, é uma dança performática, enfim, a gente tem outras, uma leitura sobre cinema, então tem todos esses campos, e no campo das artes visuais tem esse privilégio, eu diria, de que ao longo do século XX, principalmente no seu final, e aí a gente vai falar mais de arte contemporânea e tal, essas linguagens foram cada vez mais se intercalando, elas não têm mais essa fronteira. Então, muitas vezes a gente fala isso, a fotografia está ali, etc. Mas eu entendo aquilo como arte, não é minha proposta aqui não ter criado uma separação, um ruído. Mas, sim, e na hora de expor, é sempre uma questão, né? Porque, enfim, você vai pôr uma pintura muito clássica próxima de um vídeo que pode, digamos, interferir na forma de visualização. Tem também, e acho que vocês vão falar disso num outro podcast, o trabalho da Kátia Fieira, que é um livro de artista, tem uma outra linguagem, ele vai ser exposto numa vitrine, então você tem um caminhar no trabalho dela. E aí, na concepção de trabalho, aí eu passo a palavra para a Raquel, que tem toda essa questão com a sinestesia, e, enfim, pode até falar melhor que eu.
Acho que o artista ele tem essa possibilidade dessas diversas linguagens, né, que abrem um campo imenso aí de possibilidades. Essa exposição, trabalhando aí com a sinestesia, é importante porque ela cria essa relação que desperta memórias no corpo, né? Que desperta os sentidos através de cheiros, sensações, mesmo quando elas não existem, a própria imagem traz essas relações para a pessoa, potencializando essa experiência. E me interessa muito esses estímulos para despertar, né, esse toque de maneiras diferentes, aqui no caso com a visão e com a audição principalmente, né? E nesse empilhamento desses sentidos que estão nessas xícaras todas, que nesse momento estão intocáveis, mas que estão empilhadas, e ali aguardando, como diz o próprio curador, né, o Pedro, estão aguardando ansiosas desvendarem esses vazios repletos de significados, né, que o próprio visitante vai responder nessa experiência estando lá. Eu acho que a própria ausência, né, mostra para a gente a presença, né, ela deixa muito claro. E então esse contato, poder trabalhar com essa possibilidade da instalação, com essa sinestesia, tocar profundamente, né, a pessoa de diversas maneiras, né, e eu acho que é isso que é o mais lindo, que cada um é tocado de forma diferente, responde de maneira diferente. E eu não sei se eu já posso comentar da instalação sonora que tem, assim, deixando só no ar, né? Fique à vontade, pode falar. E aí as camadas vão se colocando, né? É interessante para a gente, assim, que quanto mais a gente fala de um trabalho, na verdade a gente não gosta muito de desvendar tudo, porque é importante essa visita. Mas quanto mais a gente olha para ele, para falar sobre ele, vão vindo muitas camadas de significados e significâncias e sentidos, né, enquanto artista. E quando eu comecei a pensar na instalação sonora, porque estão todas estáticas, eu sou muito de movimento, eu sou formada em música também, eu sou da dança, então aquele estático me chamava a ter um movimento, e a instalação sonora entra ali como som que quem visitar vai encontrar, né, tirando assim um pouco essa forma estática e criando uma leve tensão. E o que mais interessante, depois que a gente foi conversando e tudo mais, como esse som vai surgir, vai ser acionado, como ele vai ser colocado, né, compondo, eu pensei, até hoje, quando eu estava aqui um pouco antes, que isso repete uma outra camada e traz de forma aleatória também o que foi o início do meu estímulo, que foi o som, né, daquele grão de café, do rodo, e que também agora volta a ser um som de estímulo do visitante, né, no caso era quem mexia o rodo, e agora é o visitante chegando, quando ele vai chegar perto e a gente vai ter aí uma surpresinha, e como esses sons todos vão também compor uma música aleatória, colaborativa, e efêmera, né? Então, isso começa a criar camadas assim bem interessantes no trabalho e deixa a gente curioso para que aconteça, né? Estamos curiosíssimas, inclusive, para poder ver em primeira mão essa instalação. Mas falando nesse ponto que você falou da sinestesia e que o Pedro também falou do seu trabalho, você traz muito essa questão da sua memória afetiva, de sentidos e coisas que alteram a lógica, também trazendo esse lado sinestésico. E como é para você juntar tantas coisas, tantas questões e entregar algo único dessa forma, como você fez em Flor do Desejo? A gente sempre fala assim que é emocionante, é uma coisa assim que se eu falo muito eu choro, eu acho que aí está o sentido para mim enquanto artista, né? E eu acho que o mais importante é isso, quando eu consigo me relacionar comigo mesmo e poder expressar isso, e também como isso vai para o público, né? Como isso pode tocar de alguma maneira e trazer para as pessoas essas relações afetivas para elas, né? É sempre um desafio, é sempre sofrido, é sempre uma insegurança, é sempre um querer mergulhar mais, pesquisar mais, aí de repente quando você acha que encontrou, você encontra outras possibilidades, aí tem uma hora que você chega, né? Agora a gente para esse por aqui e outras ideias vêm. Então, é como se fosse um estímulo mesmo para a criação
infinita. Eu acho que é isso que move o artista, né? Ele está sempre querendo pesquisar mais, criar e trazer mais uma expressão que realmente chegue para as pessoas. Não sei se te respondi. Respondeu, muito emocionante, inclusive, a sua fala. Obrigada por ter dividido isso. Pedro, você dividiu a curadoria com a Marília Bonas, né? Vocês dividiram a curadoria. Eu queria saber se foi regada a muitos cafés, porque deve ter sido... Fazer curadoria já é uma coisa complexa, né? E fazer a dois, eu queria saber como foi esse processo. Não sei se já era a pandemia, cafés à distância, mas... Não, a gente já trabalhou junto, né, em outros projetos, a gente já se conhece, assim, então isso é bom, né, porque aí tem uma dinâmica já comum, assim, e a gente se dividiu bem nesse projeto. Alguns a gente já fez mais próximos, esse foi bem dividido, porque como eu tenho uma experiência maior com artes visuais, ela um pouco deixou isso tudo na minha mão, e eu deixei ela toda com uma outra parte, que era mais do café, né, da trajetória dela, de ter sido diretora do Museu do Café, enfim, desse conhecimento talvez mais histórico, ela assumiu mais. E aí eu fiquei razoavelmente livre para fazer essa sala, e a gente discutia junto sempre quando a gente tinha dúvidas, mas essa foi um pouco mais autônoma, assim. E aí, que a gente usou e que foi muito legal, é que, quer dizer, a FAAP tem uma coleção muito importante que está lá exposta, né? Então, quer dizer, que nesse momento está lá representada pela tela o desenho em papel do Portinari, e, se não me engano, são mais 2 pinturas do Aldir Bens, que, enfim, e o trabalho da Cátia Fieira, acho que é um trabalho muito legal, né, contemporâneo. Então, tinham essas obras que eram uma saída pra gente, que a gente queria usar, né, a coleção da FAAP, e com isso a gente foi um pouco pegando outras coisas para criar uma dinâmica nessa sala, para tentar remontar justamente imaginários que fossem completamente diversos, né? Porque o Portinari, ele, por exemplo, ele é um desenho que prepara uma pintura mural, que é a primeira pintura mural que ele faz, na verdade. E é sobre os ciclos econômicos. Então tem uma coisa ali, a imagem que a gente tem na FAAP é bem legal, porque é o capataz, né, apontando para o trabalhador. E é bem nessa fase que o Portinari está fazendo uma passagem importante para as pinturas dos murais. Ele como se ele tivesse chegado ao auge da pintura de cavalete dele, né, que eu acho que talvez a gente pode falar isso, posso tá desmentindo alguém. Mas que são os retratos dos trabalhadores que eu acho que tem um que é o mestiço, que está na Pinacoteca, e tem o Lavrador de Café, que é uma pintura importante, que está no MASP, que tem essa figura central, e aí você vê o cafezal atrás. Então tem essa proeminência do sujeito, né? Tem e está muito relacionado a essa tradição moderna de pensar a identidade nacional. E aí quando a gente vai, por exemplo, para o Aldir, é uma pintura que não está avessa essa lógica da identidade, ela está falando quase de um cafezal como uma coisa industrial, seriada, então ele usa aquilo para falar dessa coisa seriada, mas ao mesmo tempo é uma pintura manual. Então entra em choque essa lógica, né? Quer dizer, justamente essa pintura dele tem essa questão. E a formalização da pintura dele é moderna, mas ele está olhando pintores populares. E é muito interessante isso, porque ele vai olhar muito o José Antônio da Silva, que era um pintor popular, super conhecido e tal, e que tem, quando vai pintar a fazenda, ele faz essas sequências que vão do maior para o menor, por exemplo, das plantas, e vão conformando uma perspectiva através desse sistema de seriação do campo, digamos assim. E ele usa isso. Então, a gente tem... Essas obras foram um nosso start, mas aí a gente pensou, não, vamos recuar e trazer o Ferrinho, que é uma série fundamental para São Paulo, que é do Museu Paulista, nesse caso, e também trouxemos a pintura do Mab, que é muito legal. Por quê? Porque o Mab, o Manabu Mab, né, que é um pintor nipo-brasileiro, ele
ele viveu a fazenda de café, ele trabalhou na fazenda de café, a família dele, ele vem criança já aqui para trabalhar na fazenda de café. E aí o que acontece? Ele é um pintor muito conhecido pela abstração, né? Ele ganhou o prêmio da Bienal com uma pintura muito famosa, abstrata, mas aqui a gente tem uma pintura que não é abstrata. Mas ela já tem essa informação moderna, né, da redução das formas e tal, e são mulheres que estão ali, né, com a bateia no cafezal. Então, quer dizer, essa visualidade moderna do Portinari e do MABI, que são discordantes, digamos assim, elas concordam em alguma coisa. E é justamente esse fio social que tem no trabalho, na agricultura, que está ali unindo eles, na verdade. E é importante essa informação. Mas, ao mesmo tempo, é legal olhar sob o olhar, por exemplo, da Nayana Magalhães, que tem um vídeo que chama Café Colonial, né? E que é o seguinte, um braço, você vê um braço de uma pessoa numa mesa de um café da manhã comum, e pinga-se né, leite, café e um café misturado sobre uma pele. E aí, imediatamente, essa questão toda, né, da ideia, por exemplo, o imaginário do mestiço, que está muito próximo ali do Portinari, tudo isso vai um pouco se debatendo e um pouco se demolindo na contemporaneidade. Quer dizer, essas coisas estão em questão. Quer dizer, a cultura do café como um modelo de, digamos, exportação agrícola está em questão, ainda está em questão. E foi legal que a gente encontrou mais trabalhos. Tinha já a Raquel com um trabalho no Campo Amor que a gente já conhecia. A gente começou a ver que tinham outros. Quer dizer, tem mais gente trabalhando nessa informação. E é uma informação que diz muito sobre o imaginário contemporâneo, então. Então, o imaginário contemporâneo, ele está ali em oposição, na verdade, a esse ao processo de colônia, né? Então, ele é um imaginário que eu falo que ele é negativo, né? Mas ele não é negativo pra gente pensar, que coisa negativa ou ruim, né? Ele é negativo porque ele reconhece exatamente aquilo que não se quer mais nessa sociedade. E isso é muito precioso. Né? Todas essas obras que estão ali dentro da sala contemporânea, eles reconhecem essa negatividade. E é isso que aí fala em oposição, talvez, à ideia que está nos trabalhos ali da sala e ao trabalho que a Raquel fez, né? Que tem outro sentido, que tem um sentido utópico o trabalho da Raquel, né? De você conseguir olhar para as xícaras em branco e conseguir visualizar os encontros que você gostaria de fazer, talvez, ou os encontros que você almeja, ou os que você já fez. Porque é justamente nessa horizonte, né? Nesse cruzamento entre aquilo que a gente lembra dessa memória afetiva com aquilo que a gente vai encontrar. Então tem esse desejo utópico. Então também, quer dizer, no sentido, todo mundo sabe aquilo que se quer, né? Então tentei com isso construir uma ideia do que talvez seja um imaginário contemporâneo sobre a cultura do café no Brasil. Enfim, tomara que dê certo. Com certeza. E assim, a gente não podia encerrar o nosso papo sem fazer essa pergunta. Eu vou começar primeiro por você, Raquel, que é o que o café simboliza para vocês, né? Não só no trabalho, como artistas, mas como indivíduos, se é algo que veio da infância. Vocês dois trazem muito essa questão da memória afetiva com o café. Então, eu queria saber o que isso simboliza. Para mim é muito essência. É uma essência de força, de construção da história, né? Como o Pedro falou, daquilo que foi, daquilo que a gente viu, daquilo que a gente deseja. É tinta, é aquilo que a gente pode reescrever, né? Então, é muita essência. Para você, Pedro. Para mim, né, quer dizer, acho que tem uma... Eu falo muito dessa questão da representação, né? Do quanto ele representa historicamente, como essas representações povoam nossa mente. Mas o café também é aquela bebida que você toma diariamente. E é isso que vocês falaram no começo do podcast, quer dizer, né, no começo da entrevista. Que é o café que você bebe todo dia para poder sair de casa ou para poder fazer qualquer coisa. Você não faz nada sem café. Então o café, para mim, também, nessa relação pessoal, ele tem esse lugar. Não tem como viver sem, né? Não sai do lugar. É nosso combustível diário. Sim. E então, a potência dele tá aí. E os trabalhos estão aí também. Deles serem justamente aquilo que a gente encontra no nosso dia a dia, mas é capaz de refletir sobre questões muito maiores. É desse lugar que a gente tem que falar, às vezes,
desse nosso dia a dia e de como nosso dia a dia tem outras dimensões. Eu acho que essa essência em cada um de nós é o que constrói o que a gente está vivendo, né? Sim. Então, como eu falei, o tempo passou muito rápido, né? A conversa foi uma delícia com vocês. Muito obrigada por terem participado. Muito, muito obrigada mesmo. Foi muito bonito ouvir também o que vocês trouxeram, um pouco do trabalho de vocês na exposição, o trabalho de vocês fora da exposição também. Então, muito obrigada por terem topado essa conversa. Foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado também, porque a gente gostou demais. Gostei muito obrigado pelo convite. E sempre que quiser convidar para falar de outros assuntos, pode ser também bebo outras bebidas. Vamos engatar agora em vários. Começou no café e agora segue. Foi ótimo, Foi ótimo e fica aqui o convite para a gente realmente tomar um cafezinho junto assim que for possível, né? Com certeza, assim que possível. Muito obrigada, gente. Esse, então, foi o 5º episódio da série sobre a exposição Café Mundo, um projeto realizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura em cartaz na FAAP. Lembrando que você pode conhecer mais acessando o site www.cafemundoexpo.com.br e, claro, agendando sua visita no site do MAB FAAP. Esse podcast tem a apresentação de Andressa Miranda e Vanessa Ferreira. Produção de Bárbara Souza, Rogério Afonso, Vitor Live, Sérgio Mou, Thaís Belani e Andressa Miranda. Gravação de Paola Palermo, Felipe Palmieri e João Lins. Sonoplastia de Micael Roira. Edição de Rogério Afonso e Léo Fernandes. E supervisão do Alzira Tonin. No próximo, a gente vai falar sobre o café nos diversos campos da arte também, mas agora falando com a Kátia Fieira e o William Zarella. Então, até lá, gente. Até o próximo. Até lá, Tchau. pessoal. Até o próximo episódio. Até mais.